O tema da palestra é bullying, que é um dos temas mais discutidos em termos de educação no mundo hoje. Por que esse tema começou a ser discutido? Pelo alto índice de suicídio de jovens de vários países desenvolvidos. Jovens que tinham tudo, jovens da Noruega, jovens da Suécia, da Suíça, da Dinamarca, da Inglaterra, Estados Unidos, e que de repente chegavam num determinado momento da vida e vocês viram vários casos desses que a imprensa mostrou, um jovem que entrava numa escola e matava um monte de gente e se matava depois, né? Então, o que leva alguém, né, a agir desta forma? Aí a Noruega foi o primeiro país a tentar entender o que é esse bullying, que fenômeno é esse que faz com que as pessoas se sintam diminuídas no processo educativo e o que a escola e a família podem fazer para que isso não aconteça com os jovens. Claro que esse é a última consequência do bullying, mas há outras. Eu não sei se vocês acompanharam aqui no município próximo do Rio de Janeiro, antes de ontem, no município de Silva Jardim, um menino que foi cortar o cabelo, vocês viram isso? E ele ficou, né, apanhando na cabeça, ele nem queria falar que era daquilo, ficou falando de vacina que tomou e tal, e o menino acabou em consequência disso morrendo. A gente se pergunta o seguinte: o que leva um jovem a tratar o outro jovem dessa forma? O que leva uma criança a tratar uma outra criança dessa forma? O que leva um adolescente a agir assim? É interessante que alguns educadores tentam entender os mecanismos que fazem com que uma pessoa ela acaba se transformando num agente complicado para a sociedade. Eu, quando escrevi o meu livro Pedagogia da Amizade, eu fiz uma pesquisa com 3.000 alunos de escolas para entender que tipo de bullying acontece nas escolas. Por exemplo, um tipo comum, né? Crianças ou adolescentes obesos. E aí brincadeiras que são feitas com essas crianças ou com esses adolescentes, né? E o menino que é um pouquinho mais gordo, a menina senta, toda a sala levanta como se fosse uma gangorra. E aí toda vez que ele faz isso, todo mundo levanta. Aí o menino também ri, a menina também ri, só que isso 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Chega uma hora que ele não aguenta mais disso, né? Menino com dentes com problema, né? Tinha um menino que era absolutamente, a mãe dele que contou a história, ele era um menino sorridente, feliz, alegre, né? E sempre chegava e sorria para as pessoas, né? Aí aqueles meninos que viam o sorriso dele, um dia começaram a brincar: ninguém aguenta mais o seu bafo. Ele tinha um dente todo problemático, então ele tinha um bafo muito forte daquilo. O menino nunca mais sorri, com medo das reações que as pessoas tinham com ele. Uma menina contou a seguinte história: uma professora, ela com mais ou menos 9, 10 anos, perdeu a mãe, e era filha única. E aí ela queria muito ser amiga das meninas da escola que ela estudava. Não tinha mãe, o pai trabalhava o dia inteiro, não tinha irmão, não tinha ninguém. Aí ela virou um dia para umas amigas da sala dela e falou assim: olha, eu sei cozinhar super bem, eu sei fazer bolo, eu sei fazer torta, eu que faço para o meu pai. Vocês não querem ir em casa, eu faço para vocês. Para umas 5 meninas assim, né? Ah, então faz que a gente vai. Quando você quer fazer? Ah, pode ser amanhã. Pode? Então tá bom. A menina vai numa alegria, conta pro pai, pede dinheiro, né? Uma casa simples e tal, vai comprar as coisas para fazer bolo, para fazer torta, compra cartolina, faz um monte de coraçãozinho de cartolina, né? Prega aquilo na sala toda para as meninas que iam lá, e aí chega no dia seguinte na escola, ela fala: olha, tá tudo pronto. Tá bom, vai indo que a gente já vai. A menina vai, feliz da vida, senta e fica esperando as meninas. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ninguém chega. Ela começa a chorar, rasga toda a cartolina, joga tudo fora, com ódio dela, com ódio de ser órfã, com ódio da mãe ter morrido, com ódio do pai não ter tido outro filho, com ódio da vida. Chega no dia seguinte na escola, triste, aí uma das meninas vira e fala assim para ela: poxa, desculpa a gente não ter ido, a gente teve um problema, você podia fazer de novo amanhã? Ah, claro, a gente faz de novo, sim, eu faço, imagina. Se tiveram um problema, tivemos, a mãe dela ficou doente, você entende, né? Você perdeu a mãe, você sabe o que é isso, né? Não, claro. Aí a menina diz: ai, como eu sou burra, eu achei que elas eram de propósito, coitadas, a mãe da outra que ficou doente. Bem, repete a história. Tudo de novo. As meninas não vão. A professora conta assim: ó, isso aconteceu 6 vezes. 6 vezes eu acreditei que elas iam lá me visitar. Até hoje eu sou uma pessoa fechada, tímida, introvertida, para baixo, porque eu não acredito que as pessoas possam me amar.
Até hoje eu tenho dificuldade em me relacionar com pessoas porque eu acho que eu sou uma pessoa indigna de receber amor. Bem, eram muitas histórias. Esses dias na faculdade Einstein aqui, dando uma palestra sobre bullying, uma mulher levantou e contou uma história horrível de preconceito racial com a filha dela. É tão feia a história que eu tenho vergonha de contar, a história que o professor fez com a filha. Bem, no final da história, e era o professor que a menina mais gostava. A menina era fascinada, ela sofreu muito preconceito na escola, mas ela gostava muito daquele professor. Ela queria ser engenheira, o sonho dela, por causa desse professor de matemática. Aí acaba, o cara conta uma piada no final, e uma piada que envolvia, né, a raça negra e tal. A menina fica muito mal com aquilo, vai para casa, passa na farmácia, compra um monte de remédio, resolve se matar. Aí a mãe, que trabalhava para fora, era uma escola particular, ela pagava com dificuldade a escola, e ela se sentiu mal e foi para casa. Quando ela chegou em casa, a mãe era enfermeira, ela chegou em casa, viu a filha com aquele monte de remédio, e aí ela impediu que a filha se matasse. Aí a filha chorando, falou assim: por que eu nasci negra? Por quê? Por quê? Por que as pessoas olham para mim e têm nojo de mim? Por quê? Por quê? Bullying. Agora, que tipo de elemento faz com que uma pessoa se sinta superior a outra pessoa? Que direito eu tenho de ser melhor do que o outro porque eu sou dessa raça, ou sou dessa cultura, ou sou dessa religião, ou sou desse estado, ou sou desse país? Quem é que diz que tem um cidadão de primeira categoria, um cidadão de segunda categoria, de terceira? Isso não existe. Quem é que diz que tem gente inteligente, gente burra? Isso não existe. Esse é um mito que acabou na educação. Quando inventaram essa história de crianças com QI genial e crianças medíocres, isso acabou. A gente tem inteligências diferentes, inteligências múltiplas. Cada um se desenvolve de uma forma. A Nélida Pinhon, que é uma escritora genial, ela conta uma história de uma personagem da história do Brasil, no seu último livro, Aprendiz de Homero, e essa personagem é o seguinte: ele, quando nasceu, a mãe dele morreu. Aí a mãe dele casa, o pai dele casa com uma outra mulher, essa mulher é a sua madrasta, vai criá-lo, aí o pai não cria também, e esse menino era mulato, sofria preconceito por isso na época, ele morava no morro, no Rio de Janeiro, ele era gago, era manco, era epilético. Hoje a epilepsia, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas menos, né? Porque o tratamento é tranquilo para isso. Na época era um problema, as pessoas achavam que era, enfim, aquilo era contagioso, era um horror. Esse menino, com tudo isso, ele estudou até a 4ª série, alguns biógrafos dizem que nem até a 4ª série, ele vendia doce na escola, ele ficava ouvindo as coisas que se falavam na escola, e esse menino, sabe de quem eu estou falando? Machado de Assis. Aí a Nélida Pinhon diz assim: se Machado de Assis deu certo, qualquer pessoa pode dar certo. Esse cara tinha tudo para dar errado na vida, por que ele deu certo na vida? Porque talvez ele teve algum aconchego dessa sua madrasta contadora de histórias. Ela era analfabeta, mas ela contava histórias para ele. E ele ficava ouvindo a história dos escravos, dos negros, a história do preconceito, da discriminação, das dores, histórias. E as histórias iam povoando a mente daquele menino. E Machado se torna Machado de Assis, um gênio. Alguém que consegue escrever uma obra. Quando a gente pega Dom Casmurro, tem gente que tem trauma de Dom Casmurro, que cai no vestibular. Eu acho que Dom Casmurro não deve ser a primeira coisa a ser lida de Machado de Assis. A gente tem que acostumar-se com a linguagem de Machado de Assis para depois ler Dom Casmurro. Mas alguém aqui já leu Dom Casmurro? Vocês gostaram de Dom Casmurro? Vocês são brilhantes mesmo, né? Mas Dom Casmurro é tão interessante porque o mundo já estudou Dom Casmurro e ninguém chega a uma conclusão objetiva de Dom Casmurro. Não dá para chegar a uma conclusão. Eu lembro da Lígia falando assim que a primeira vez que ela leu Dom Casmurro, ela teve a certeza absoluta que Capitu não traiu, que Bentinho era um louco, um neurótico, que ficava achando coisas onde não existia, enfim. Aí a segunda vez que ela leu, depois de uma conversa com a Esther de Ferraz, que foi ministra da Educação, reitora do Mackenzie, tal, primeira mulher reitora, primeira mulher a fazer júri, aí a Esther deu 3 argumentos para mostrar que a Capitu traiu. Aí ela, com esses 3 argumentos, se convenceu de que a Capitu traiu. Aí a terceira vez que ela leu, ela começou a achar tudo muito estranho. E mais estranho ainda, por que só o Bentinho fala e a Capitu não fala? Vejam, são 100 anos que as pessoas vão discutindo essa história, como é que ela se desenvolveu. Por que é tão forte esse foco narrativo?
Hoje, uma discussão que teve na Academia Brasileira de Letras para tentar entender quem é a personagem central de Dom Casmurro, a conclusão que eles chegaram é que não é Escobar, não é Bentinho, nem é Capitu, é o mar. O mar é a personagem central da obra. Pelo elemento simbólico carregado. Agora, como é que um moço que tinha tudo isso se transforma numa pessoa capaz de fazer com que a sua obra se eternize? Ele olhou para dentro dele mesmo e buscou dentro dele mesmo o desenvolvimento do seu potencial. E talvez ele na sua vida encontrou pessoas que o impulsionassem para se desenvolver.